Então, bem-vindo aqui à nossa aula 13 e nós vamos falar aí dos obstáculos que você vai precisar superar nesse estágio da iluminação. Começando aqui pelos medos. Então, o medo de perder o estado alcançado, o medo do ego retornar, o medo de ser incompreendido. O medo de perder o estado de iluminação alcançado pode levar à ansiedade de retroceder no progresso espiritual. A preocupação com o retorno do ego e o medo de ser incompreendido refletem a dificuldade em manter a vivência iluminada em um mundo predominantemente orientado pelo ego. Então, nesse estágio, a gente tem esses vislumbres, né, da iluminação e logo eles somem. São momentos breves, né? Então a gente não consegue sustentar esse estado por muito tempo. Então a gente fica sempre com esse receio, né, de estar perdendo a todo momento essa conexão com essa consciência que nos traz tanta bênção, tanta luz para a nossa vida. E justamente a perda desse estado significa o retorno do ego, o retorno a que nos é familiar, o retorno à velha identidade. Então isso causa um desconforto, porque a gente não quer mais viver a partir do ego. E o medo de ser incompreendido, porque muitas vezes quando a gente compartilha as nossas experiências com as pessoas, quem não está vivendo esse processo não consegue entender o que acontece com a gente. Então a gente se sente meio solitário nesse processo quando a gente não tem alguém para conversar. Então os apegos são apegos às experiências de pico e estados alterados de consciência. Pode haver um desejo de permanecer em estados de êxtase ou iluminação, resistindo ao retorno à consciência cotidiana. As crenças limitantes. Se eu realmente me iluminar, me tornarei alienado das pessoas que amo. Como essa consciência traz uma desidentificação do nosso senso de pessoa, o ego, a gente cria essa sensação de que a gente está se afastando das pessoas. Mas é o contrário. O estado de iluminação nos coloca em uma comunhão com todas as pessoas. A iluminação é para poucos escolhidos, e eu provavelmente não sou um deles. Bem, a consciência é o estado natural de todos nós. Então, o estado de iluminação, que significa o reconhecimento dessa consciência, ele é possível para qualquer pessoa. Momentos de dúvida ou sofrimento significam que falhei na minha busca espiritual. Bem, momentos de dúvida e sofrimento vão permear toda a sua vida, independente do estágio que você esteja. O ponto é, por quanto tempo que esses momentos de dúvida e sofrimento permanecem na sua experiência. À medida que a gente vai amadurecendo, esse tempo de permanência no sofrimento vai diminuindo. Não posso contribuir para o mundo até alcançar a iluminação plena. Bem, se você já está no estágio da iluminação, certamente você consegue contribuir para as pessoas que estão em estágios anteriores, com a tua própria experiência, com os teus próprios insights e aquilo que você foi descobrindo na sua própria jornada. A sua jornada sempre pode ser uma referência positiva para quem está algum passo atrás. As sombras, então, apego a experiências, tornar-se apegado a estados de consciência ou experiências místicas, considerando-os como marcas de sucesso espiritual. Essas experiências de pico, experiências de êxtase, elas podem acontecer, podem não acontecer. Quando acontecem, elas são realmente passageiras. Esse não é o estado final da autorrealização. Desilusão. Sentir-se desapontado ou cético após experiências iniciais de iluminação, questionando sua autenticidade ou permanência. Então, nesse estágio, a gente experimenta bastante essas frustrações de tentar manter esse estado de iluminação no nosso cotidiano, mas parece que ele está sempre escapando por entre nossos dedos. E solidão espiritual. Sentir-se isolado devido a percepções e experiências que parecem intransmissíveis ou incompreendidas pelos outros. Então, se você está nesse estágio e olhar à sua volta, você vai ver que são muito poucas as pessoas que estão vivendo esse processo do despertar. Então, inevitavelmente, a gente se sente ainda muito sozinho, muito solitário nessa jornada. Por isso que se aproximar de pessoas que estão vivendo o processo ajuda muito. A gente sente que, como se a gente não estivesse ficando louco sozinho, entende? E por fim, os desafios. Integração da experiência. Integrar as percepções e mudanças da iluminação na vida diária. Manter a consciência no cotidiano. Viver a partir desse novo estado de ser em meio às atividades mundanas. E lidar com o retorno do ego. Reconhecer e não se identificar com os padrões do ego que ainda podem surgir. Na nossa próxima aula, então, vamos ver os fatores aí para você seguir em frente para o próximo estágio, que é a integração. Te vejo lá.